Vamos lá, pessoal. Então, os volumes intrakronômetros e os campos que colocam as fluências e a palavra influência. Estava tempo agora, eu estava falando com a minha, onde ele esteja um pós-doutor, um farmacêutico. Mínimo que seja, a maioria dos próprios brasileiros, eles não acreditam em doutores e pós-doutores aqui. Pensam que não tem uma formação estrutural e não acreditam em si mesmo. Inflamax. Inflamax é ativa. Inflamação, região em articulações, artrite, ou seja, que seja meios que possam diminuir os impactos articulares neuromusculares. Entre a restauração, que ocorre, uma manutenção e um desenvolvimento cotidiano. Ok? Então a palavra intervalo, ou seja, influências, ou seja, interrelação, são fatores que vêm a ser números, numerologias e repetições progressivas na solicitação entre o físico e o químico, bioquímico e o físico e o bioquímico. Ou seja, o professor de educação física, certa vez passada, um aluno perguntou: por que educação física, professor? E o menino era novo, perguntando para mim. Falei: rapaz, querido, veja bem, olha a gravidade aí, olha só como é que ou seja, as questões de conduta e como é que os outros professores estejam lá na sala de aula, dando aula, e eu estou para lá e para cá, igual uma quilometragem de metros. Não estou falando que eles não estão fazendo seus trabalhos em aulas e grupos temáticos. É porque eu escolhi essa profissão, olha a gravidade. Ou seja, é uma gravidade muito grande, é uma física, um physion, em latim. Nos coloca departamentos ligados ao movimento. Tem como falar sobre Albert Einstein, tem como falar sobre velocidade, tem como falar sobre massa, química, bioquímica, os fotoneurônios, e que nos coloca fatores entre a resistência anaeróbica e inclusivamente algo exclusivo, com a palavra in de novo, inclusivo, o aeróbico. Algo inclusivo, que quando você fala sobre infecções, a palavra vai vir uma infecção aí no Brasil. A palavra in já demonstra o que? É uma ONG, ou seja, as demandas não só nacionais, mas estaduais e federais. Ok? Até questão até de brincadeira, alguém brincaram comigo aí. Anos atrás eu já fui casado, e depois que a esposa, modo de dizer, teve que ir embora, houve uma epidemia aí. Eu acho que teve sido muito bom no campo de energia nuclear. Ou eu ou ela, nesses dois lados, entre o A e B. E nesse meio fica, ou seja, a força que vai ser a força, o eixo principal, por exemplo, aqui, a questão de diâmetros. A e B, aqui a força inicial, a região articular, onde você começa a fazer a concentração. Aí esse diâmetro aí cabe a nós a ver alteridades, ok? Mas o brasileiro tem as suas forças aláticas, láticas, e aonde há um acúmulo, de lactato, há um acúmulo para desabafar, como eu, ela ou outras mulheres, para desabafar. Não tem como você entendeu o ácido lático. A pessoa que é casada, e principalmente uma personal, porque quanto mais você vai vivendo mais com a mulher, 10, 5, 8 anos, e vai aumentando a potência crítica e a potencialidade, vai havendo deslocamento, distância, e o que ocorre? Vai aumentando unidades motoras, vai ter um campo de velocidade, ou seja, essa força explosiva, quando ela ou ele chegar até o final, vai bater um recorde
Não tem como. Aí o ácido lático vai acumular bastante, ou seja, acumula bastante para falar um com o outro. Mas é lógico, vai ver resultados, medalhas, conquistas, porque vai ter o campo análogo, não só o campo pessimista, mas otimista. Então somos atletas relacionados aonde nós alcançamos e aonde chegamos, ok? Mas eu estou colocando aqui em questão de vida pessoal só como exemplo ilustrativo, como um tijolo, ok? De potência crítica, potência esgotada, porque muitas vezes quando algum tipo de casamento está um esgotamento, um estresse tão grande, que venha a esgotar. E tem a potência limiar, que é o quê? Aonde tem o DNA e os campos genóticos e fenóticos, ok? Eu uso esses termos ligados a casamento, a namoradas, namorados. Tempos atrás eu cheguei a namorar com uma senhora ligada à resistência específica das Forças Armadas, que eu não sei a desejar onde ela está, mas tempos atrás, pouco tempo eu vi ela aí, ok? Mas eu ajudei em questões de documentos, anexos e as formas que ajudam em questões de repetições, ok? Era uma família em questões desigual, mas aumentou o número de repetições, aumentou o número de volumes e ficou essas questões importantes. Mas vamos chegar onde eu quero chegar. Estou falando de número de repetições. O número de repetições é a duração de trabalho. Aonde a duração de trabalho, há um deslocamento. Aonde há um deslocamento, há uma potência. Há uma velocidade, há um tempo, há um segundo. Eu tenho que trabalhar no tempo. O tempo fala comigo? É lógico. Se o tempo falar comigo, eu tenho que saber administrar o tempo categórico, o tempo disponível, a disponibilidade, o tempo corrido. O tempo corrido já vai mostrar o quê? Socorro. Socorro. Ou seja, o socorro é o quê? Meu Deus, socorro, estou perdendo tempo, estou perdendo um ônibus, ou meu carro quebrou. Então, um tempo é um tempo que acontece fatos acidentais, fatos incidentais. A palavra incidental é o quê? Que ocorre eminentemente no ser humano. Eu sei que alguns falam sobre AVC, alguns falam sobre morte súbita no coração. Tempo agora, houve uma fatalidade com um jogador do time que eu jogava bola, que ele chegou a falecer. Eu não cheguei a me aprofundar o que era, mas falaram comigo. Eu fiquei quieto na minha. Diz que houve um problema no coração, ok? Então há a desenvolver essas questões importantes, ok? Então, aonde há uma eficiência, nos coloca algo importante entre intervalos de treino, durabilidade, repetições, séries, eficiência, volume médio de trabalho e outros fatores que venham a ser progressivos nessa diminuição de solicitação. Você vê que o seu estresse, o seu próprio organismo está vendo acontecer alguns fatos, uma angina, uma dor na nuca, uma dor no tornozelo, um malelo, ou seja, que venha haver um tratado que venha colocar uma excitação para você prejudicar a ti mesmo no seu meio ambiente. Busque esse mecanismo a equilibrar, ou seja, tenta neutralizá-lo. Neutraliza logo, porque algo bom ele não quer, ok? Há fatores importantes em recursos orgânicos que possam ajudar nesse processo de ensino e aprendizado, aprendizado e ensino. Eu não vou parar de falar sobre aprendizado motor. Quando eu falo sobre repetições, eu sei que eu deixo de falar, mas o meu discurso, a minha consciência me condena quando eu vejo falar sobre repetição. E ela fala, mas você está falando de aprendizado motor. A minha consciência fala que não. Aí eu fico aquele conflito, porque parece que muda. Mas quando eu falo repetição, se eu vou fazer uma corrida de estafeta, 4 corridas, houve uma repetição, como é que eu vou tirar? Eu tenho essa propriedade de tirar, eu sou um homem, eu sou um onipotente, tirar o treinamento desportivo ou os jogos tradicionais na repetição da série, uma pauta. Estou tentando até hoje dizer, como o Tubino falou, que é esporte. E eu coloco, ao meu ver, o que é religião, porque a religião faz parte, não só do corpo do ser humano, que é místico, nos campos dogmáticos, mas relaciona a própria corporeidade e o seu volume. A preocupação é o volume, não a intensidade, embora a intensidade pode ser prejudicial entre esses impactos, ok?
Então, a intensidade e os seus estímulos. A temática, a intensidade, os seus estímulos e repetições. Repetendo.